Então, a gente está aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo, né? É aquilo que a gente aprendeu que quando nós temos o Espírito Santo, quando ele é presente na nossa vida, quando nós temos intimidade com ele, a gente pode dizer que ele vai gerar benefícios em nós, né? Então, o fruto do Espírito, ele vai gerar, né, vários benefícios, ele vai fazer várias coisas dentro de nós. E essas coisas que ele vai fazer, vai mudar o nosso comportamento como cristãos, vai mudar o nosso caráter. É para isso, né, ter o fruto do Espírito Santo em nós, né, ter, né, esses benefícios, é ter o nosso caráter transformado. É ter a nossa vida transformada. Em que sentido? No nosso comportamento, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir e de reagir a algumas coisas como cristãos, né? Porque a gente reage a tudo, a gente tem, né, a gente age, reage, a gente, né, tem a maneira de se comportar diante das coisas. Mas qual que é a diferença? Fazer tudo isso como cristão, né? Ter o caráter de Cristo em nós. Então, quem vai moldar esse caráter de Cristo em nós? O Espírito Santo. Através do quê? Do fruto do Espírito. Tudo isso que ele pode fazer na nossa vida. Então, só relembrando, a gente viu sobre o amor, que não é o amor que a gente fala, eu amo, eu amo, eu amo, mas um amor que vem do próprio Deus, que vai além daquele que nós conhecemos, que é aquele amor que nos constrange, que muitas vezes nós não entendemos, que, por exemplo, né, que amor é esse que Deus sente por nós, pela humanidade, que fez com que ele entregasse o único filho que ele tinha para morrer em favor de uma humanidade perdida. Então é esse amor que vai além da nossa imaginação. Alegria e paz, que também vai além daquela que a gente pensa que conhece. Porque quando a gente fala de alegria e quando a gente fala de paz, que é produzido pelo Espírito Santo, vai além das circunstâncias, né? Vai além daquilo que está ao nosso redor. É incondicional, porque muitas vezes, né, o ser humano é assim, né? Eu estou em paz e está tudo bem na minha vida, eu estou em paz, né? Estou de boa, estou zen, né? Eu estou muito feliz que minha vida está ótima, mas e se a vida não estiver ótima naquele momento? Eu vou perder a alegria? E se tudo não estiver assim 100% da minha vida, eu vou perder a paz? Então, quando a gente fala da paz que vem do Espírito Santo, da paz, né, que só Deus ele pode dar. Quando a gente fala da alegria, é algo produzido pelo Espírito Santo, que vai além das circunstâncias. É eu saber que as coisas não estão 100% bem, mas eu estou em paz. Dentro de mim está tudo tranquilo, porque eu sei que isso aí pode mudar. É eu ter a alegria baseada naquilo que está acontecendo ao meu redor, não. É uma alegria que vem do próprio Deus. Davi, ele fala disso no Salmo 51, né? Pede para que a alegria da salvação fosse renovada dentro dele, fosse restituída. Quando fala alegria da salvação, é uma alegria que é gerada inicialmente só de eu saber que Jesus, ele morreu por mim, para me salvar, e me salvou, aí já gera essa alegria. Então começa daí. É uma alegria que vem de Deus. Eu estou alegre, eu posso ser feliz porque Deus me salvou. O resto tudo é lucro. Amém? Então não é alegria porque a minha vida terrena está bem. É uma alegria que é gerada pelo Espírito Santo, porque um dia Jesus morreu na cruz e me salvou. Amém? A gente falou de longanimidade, que é paciência. Ser paciente. Né? Que a gente, muitas vezes, eu mencionei que a gente é pavio curto, né? Tudo a gente estoura, a gente explode. E eu falei que longanimidade é pavio longo. Né? Tudo a gente vai assim, eu estouro a toa, meu pavio é curto, a gente já fala logo de cara. Né? Olha, não vem não, que meu pavio é curto, não vem não, que hoje eu não estou bom não. Longanimidade, paciência, né? É o ser longânimo, mesmo quando a coisa não está boa, eu ter como lidar com aquilo, né? Não é explodir, não é estourar com qualquer um diante de qualquer situação. O Espírito Santo pode fazer isso, né? Ele pode fazer isso. Ele pode mudar,
né, é essa situação, a minha maneira de reagir diante de alguma situação sem explodir. Amém? A gente falou de benignidade, que é algo diferente de bondade. Benignidade fala de um amor que é compassivo, um amor que é misericordioso. Quando a pessoa é benigna, significa que a pessoa ela consegue amar o próximo, ela olha para o próximo com compaixão. A palavra fala que Jesus, quando ele olhava aquelas multidões que seguia ele, ali tinha gente de todo jeito. Tinha gente que era só curioso, tinha gente que era realmente necessitado, tinha gente que estava ali só para depois caçar alguma coisa para falar contra ele. Tinha gente que estava ali e que ele sabia que se recebesse alguma coisa dele, ia ficar com ele depois. E ele sabia que tinha gente que ia receber algo e ir embora, só estava ali por interesse. E mesmo assim a palavra fala que Jesus, ele ouvia todos, ele curava, ele abençoava, libertava, porque Jesus olhava para aquela multidão com compaixão. Ele olhava para aquela multidão como ovelhas que não tinham pastor. Ele olhava para aquela multidão como quem não tinha quem cuidasse deles. Então Jesus, ele era benigno, ou seja, quando ele olhava para a necessidade, quando ele olhava para aquilo que aquelas pessoas precisavam, ele enxergava assim, um povo que não tem quem cuida deles. Então ele tinha compaixão, ele tinha misericórdia, ele esquecia o lado ruim das pessoas e olhava para a necessidade delas e olhava, entendia que era ele que podia fazer algo por elas nesse momento, então ele descartava o lado ruim. Porque se fosse nós, eu vou fazer nada não, daqui a pouco já vira as costas para mim. Não vou fazer nada não, porque não merece. Não vale nada. Agora, só porque está precisando, está aqui. Só vem aqui quando está precisando. Só me procura quando está precisando. Fulano, quando aparece uma mensagem do WhatsApp lá assim, oi, tudo bem? Você já vai pedir alguma coisa, está precisando. Tem 1000 anos que eu achei até que não tinha o meu telefone, mas agora fala oi, lá vem coisa. Porque se fosse Jesus, não ia pensar dessa forma. Porque Jesus, né, ele é o quê? Benigno. E o Espírito Santo vem fazer isso na nossa vida. Pessoa, surgiu a necessidade da pessoa. E eu sei que eu posso fazer algo, eu descarto a outra parte. E meu coração vai se encher de quê? De misericórdia, de compaixão. Porque eu sou bonzinho? Não, porque o Espírito Santo está produzindo isso em mim. Porque como servo de Deus, como quem tem o caráter de Cristo, eu vou agir diferente. Não é por merecimento da pessoa, sou eu. É a minha forma de agir que vai me diferenciar de todo mundo, pois eu sou de Cristo. O caráter dele está sendo moldado em mim, está sendo formado em mim. Né? Eu tenho em mim, né, a ação do Espírito Santo. Então eu vou agir diferente. Eu vou agir diferente não é porque o outro merece ou deixou de merecer. Eu vou agir diferente porque eu sou diferente, eu sou de Deus. Alguma coisa tem que ser diferente mesmo em mim. Quem entende? Amém? E aí vem, né, a parte que a gente, né, começa hoje, que é a bondade. Então a gente viu que benignidade é uma forma de amar com compaixão, com misericórdia, independente de qualquer outra coisa. Não tem a ver com amar ou fazer alguma coisa pelo outro por merecimento. Não, porque eu, né, vejo dessa forma, porque o Espírito Santo produz isso em mim. Agora a bondade. Bondade é praticar o bem. Fazer o bem, né, é colocar o amor pelo próximo em ação. Não fala que eu tenho que amar o próximo? A palavra não fala isso. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Isso aí é bíblico, é fato. Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Qual o nome que eu vou dar a esse amor, né? Se eu for colocar esse amor em ação, se eu for praticar esse amor, qual o nome que é? Bondade. Esse amor pelo próximo em ação se chama bondade. Eu amo. Tem que demonstrar. Porque falar da boca para fora, né? Não adianta. Tudo tem que ser demonstrado, tem que ter ação. Isso tudo aqui tem que ter ação. Tem que ser visto. Tem que ser colocado para fora. Então, a palavra fala que eu tenho que amar o meu próximo igual eu amo a mim mesmo. Ok. Então, vamos colocar isso em ação.
Como? Eu vou abençoar ele, vou praticar o bem, né? Vou abençoar de alguma forma. Então, essa bondade gerada pelo Espírito Santo é aquilo que vai me fazer amar o meu próximo e colocar esse amor em prática. Ah, eu amo? Então eu vou abençoar de alguma forma. Ah, eu amo? Então eu tenho que demonstrar como abençoando, ou seja, fazendo bem. Não é, né? Ah, eu sou muito... Não, eu sou uma pessoa muito boa. Por que eu sou boa? Eu não faço mal para... Sabe, as pessoas, elas invertem as coisas. Por que algumas pessoas se declaram, né, que são pessoas boas? Eu sou boa porque eu nunca prejudiquei ninguém. Já fiz alguma coisa errada com você? Eu já te prejudiquei de alguma forma, eu já te caluniei? Já tirei alguma coisa de você? De alguma forma eu já te prejudiquei? Não, então eu sou assim com todo mundo, então eu sou uma pessoa muito boa. Nunca roubei, nunca matei, né, nunca atrasei no meu serviço, nunca prejudiquei meu patrão, a empresa onde que eu trabalho, os irmãos da igreja, eu sou muito boa. Não é isso. Não é isso. Então, essa bondade aqui, que está falando, não é no sentido de eu, né, declarar, ou eu me achar boa, porque eu faço, ou porque eu não faço aquilo, para mim engrandecer. É aquilo que eu vou fazer pelo outro. Detalhe. Aí vem o grande detalhe. Né? Eu não vou esperar nada em troca. Da mesma forma que, né, que a gente estava falando de benignidade. Eu amo o meu próximo. E o próximo é quem? É todo mundo que não sou eu. É até alguém que talvez eu nunca tenha visto. Um dia eu estava no ônibus. Né? Um dia eu estava no ônibus. Eu morava em Betinho, eu era recém-casada. E eu sou igual um menino pequeno, né? Assim, é coisa da minha mãe. Como eu saía de Betinho e vinha para cá, eu andava muito de ônibus, eu ficava na igreja. Depois eu comecei a estudar. Então a minha mãe, sabe essas toalhinhas que bebê tem escrito o nome? Eu tenho tudo quanto é cor que minha mãe mandou a vizinha bordar com o meu nome, porque, tipo assim, você vai para a faculdade, aí às vezes você quer lavar a mão, minha filha, você enxuga a mão, você vai para a igreja, né? Aí você está, né, fazendo calor, você lava o rosto, você quer enxugar o rosto, e essas toalhinhas você carrega na bolsa. Então tem tudo quanto é cor. E eu me lembro que eu estava no ônibus de Betinho vindo para cá. Aí tinha uma mãe com a criança, assim, tipo a Valentina, eu não sei porquê, né, não sei o motivo dela, mas essa criança, assim, ela na bolsa dela não tinha nada para a criança. E a criança passou mal, começou a passar mal e vomitar e tal. E a mulher ficou assim, ó. Aí eu enfiei a mão vi aquele desespero, eu enfiei a mão na minha bolsa, tirei a toalhinha, essa não tinha meu nome. Umas primeiras que eu ganhei não tinha meu nome ainda. Então eu tirei e dei ela para limpar. Né? A criança, ela limpou. Depois ela falou assim, moça, eu não tenho nenhuma sacolinha aqui para pôr essa toalhinha suja para me te devolver. Como é que você vai colocar essa bolsa? Não, eu estou te dando. Mãe, você vai me dar a toalhinha? Eu posso levar a toalhinha para mim? Sim, pode. Ah, mas é porque está sujo? Não, não é porque está sujo. É porque você pode precisar de novo. Você pode levar, está tranquilo. Você, nossa, então tá, obrigada. Então, assim, eu sabia, quando eu tirei a toalhinha da bolsa, eu não tinha intenção de ter ela de volta. Entendeu? Eu não conheço a mulher. Eu sabia que eu não ia vê-la de novo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não ia ter retorno. Entendeu? Não ia ter retorno. Minha toalhinha não ia voltar, eu não ia ver a mulher de novo, não teria como, né? Só se fosse um milagre mesmo, aquela mulher um dia fazer alguma coisa para mim, porque eu não conheço, porque estava dentro do ônibus, não sei para onde que ela ia. Entendeu? Então, quando a gente faz... quem é aquela mulher? É o meu próximo. Ela tinha uma necessidade naquela hora. Então, é algo que a gente vai fazer pelo próximo, por alguém que a gente nem conhece, porque seria mais fácil eu fazer isso por alguém que eu conhecesse, e aí depois ela me dá a minha toalhinha de volta. Né? Aí eu vou pagar essa passagem aqui para essa pessoa, depois ela me paga. Né? Depois ela me paga. Eu vou fazer isso para essa pessoa, porque depois ela vai fazer para mim de volta. Então, quando a gente fala de amar o próximo e colocar esse amor em ação, abençoar e fazer o bem, é muito complexo, porque eu não
posso pensar em retorno. Pensou se Jesus for pensar em retorno? Por matou ele. E pensa que Jesus sabia que ia acontecer tudo com ele. Pensa em Jesus. Ele sabia que aquele povo ia matar ele depois. Ia crucificar ele depois. Já pensou se Jesus estivesse pensando em retorno? Se Jesus estivesse pensando assim, em merecimento, ele não tinha feito nada do que ele fez. Então, além de vir morrer, ele ainda abençoou, ficou aqui, ó, um tempão abençoando. Então, é isso que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. O papel do Espírito Santo não é, quando vai gerar os frutos em nós, não é moldar em nós o caráter de Cristo? É justamente isso. Justamente isso. Pensar como ele pensou, agir como ele agiu. Amém, irmãos? Consegue entender, então, a diferença em benignidade e bondade? Dá para entender? Alguém já tinha confundido isso? Tipo assim, nossa, duas coisas igual aqui? Né? Porque a gente confunde. Né? Geralmente a gente confunde e pensa assim, eu já cheguei a pensar, mas dois igual, né? A gente custa entender a diferença dos dois. Parece que é mínima, mas há uma diferença aí. Agora, fé. Fé. Deixa eu ler a bondade. Olha, é a prática do bem, o amor em ação. É ser uma bênção para os outros. É o amor generoso e caridoso. Se antes fazíamos o mal, agora Cristo nos capacita para sermos bons para com os outros. Tá? Então aqui, a tradução de bondade é amar ao ponto de abençoar o outro. Fé não é apenas crer e confiar. É também ser fiel e honesto, pois Deus é fiel. Isso é lá em 1 Coríntios 1:9. Através dessa virtude, o crente se mantém fiel ao Senhor em quaisquer circunstâncias. Descobrimos se temos essa qualidade como somos desafiados à infidelidade. É o amor em sua fidelidade a Deus. Vamos abrir lá em 1 Pedro 1, 6 e 7. A gente vai ler, depois a gente vai comentar. Pode ler? Todo mundo encontrou? Diz assim, olha. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, que olha, nisso, né, vos alegreis. Exultar mesmo que alegrar. Contristado é o mesmo que entristecer. Então, olha, nisso alegreis, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, aqui fala, né, de uma fé que, uma vez confirmada, né, vai gerar louvor para a glória de Deus. Resumindo aqui esses versículos, ainda que por algum momento, né, você seja entristecido por alguma situação, se alegre. Porque se você passar por essa situação e a sua fé for confirmada, isso vai servir, né, para a glória do nosso Deus. Amém? Então, o que acontece? Porque muitas vezes essa fé, ela vai ser confirmada após nós passarmos por uma situação complicada. Né? E quando fala de fé aqui, fala de não apenas crer e confiar, não, eu creio. Né? Eu creio nisso. Sim, eu tenho fé, eu creio. Mas é uma fé que vai ser colocada à prova. E quando colocada à prova, eu vou ter que ser fiel. Eu vou ter que mostrar fiel. Então, quando a gente fala essa fé aqui, não é só aquela fé, né, da boca para fora, não, eu creio. Eu tenho fé para isso. Mas se eu for colocada à prova, se eu tiver que, né, numa situação complicada, ser fiel até o fim, essa fé ela vai ser confirmada? E aqui fala, então, né, de quando nós somos desafiados à infidelidade. É uma fé
que, mesmo que eu passe por uma situação em que talvez, né, por algum motivo, eu corro risco de ser infiel, eu vou me manter fiel. Em que sentido, pastora? Por exemplo, né, eu tenho fé, eu creio que Deus, Ele pode me dar vitória sobre qualquer situação. Deus, Ele pode prover qualquer coisa na minha vida, Ele pode me curar, Ele pode fazer qualquer coisa. Tá? Eu creio. Isso é eu falar. Mas se eu estiver naquela situação, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, tá? Exemplo, eu sou dizimista. Eu sei que eu sei. Eu tenho fé, né, para crer que aquilo que eu separo para Deus não vai me fazer falta. Não vai. Eu trago o dízimo, quando eu falo eu, estou falando, né, de quem é ofertante, dizimista, de quem é fiel. Tá, eu trago. Eu tenho fé para isso. Eu tenho fé para ser dizimista. Porém, no dia que o negócio ficar bem apertado mesmo, em que eu tiver que decidir entre devolver para Deus, que eu nem estou vendo, não estou vendo. Deus não está aqui no meu pé cobrando aí, ó, batendo na minha porta aí. Já tem o dia do dízimo? Já está, ó, já é dia 10, era dia 5, já está aí o dízimo. Deus, ele não vai fazer isso. Eu vou ter que trazer, voluntariamente. Então, o dia que tiver entre Deus, que não vai fazer isso comigo, e o cobrador que vai na minha porta, entendeu? A dívida que vai gerar juros, que vai cortar o meu cartão, que vai cortar o meu crédito, que vai cortar a minha internet, a minha luz, a minha água. E aí? Essa fé que eu tenho para devolver o dízimo, para ser dizimista, é o suficiente para eu ser fiel? Não. Eu vou devolver o meu dízimo e eu creio que Deus vai me ajudar, né? Vai me ajudar a administrar melhor isso aqui, daqui para frente. Deus vai ter misericórdia de mim, não vai faltar. Deus vai fazer algo na minha vida, mas eu preciso ser fiel. Essa fé, fruto do Espírito Santo, ela está, assim, colada em fidelidade. Pastora, por que em algumas traduções, ao invés de fé, está escrito fidelidade? Porque está, assim, associada, não separa. É uma fé que me faz ser fiel. É uma fé associada, diretamente ligada, 100% à fidelidade. Tá, eu creio, eu tenho fé, então eu vou me manter fiel. Em qualquer situação, em qualquer área da minha vida, se for necessário eu demonstrar a minha fé com fidelidade, eu vou conseguir? Eu vou conseguir me manter fiel? Aqui? Eu tenho fé para ser fiel? É tipo isso. Isso aqui está relacionado ao meu comportamento, à minha forma de agir e de reagir diante de algumas situações da vida. Se eu agir dessa forma, eu vou estar demonstrando que eu tenho o caráter de Cristo sendo formado em mim. É o que vai me diferenciar de quem não tem Cristo, de quem não tem Deus. Então, isso aqui tem tudo a ver com prática. Isso aqui é prática, viu, irmãos? É dia a dia, é vivência. Tudo isso aqui é vivência, tá? Não é coisa assim, que eu vou experimentar sem viver, sem praticar. Como que eu vou experimentar, né, essa longanimidade se eu não passar por uma situação de estresse para mim viver, para mim sentir, para mim demonstrar que agora eu tenho pavio longo? Então não tem como, tudo é prática. Isso aqui só pode ser provado na prática, né? Vivendo isso aqui. Amém? Agora, mansidão. Virtude. Essa aqui é a melhor parte para mim. É outra coisa também que muitas vezes, às vezes, esbarro na outra. Mansidão e domínio próprio. Mansidão, para mim, é top aqui. Virtude que nos torna pacíficos. Com serenidade e brandura diante de situações irritantes, perturbadora e desagradáveis. Antes éramos agressivos e nos irritávamos com qualquer coisa que nos contrariava. Essa parte aqui
essa frase aqui, dá a entender assim, antes éramos, quer dizer, tipo assim, ó, levando em consideração que todo mundo aqui é de Deus e que ninguém mais se comporta do outro jeito. Todo mundo aqui é manso. Jesus falou para aprendermos a mansidão com ele, né? Está lá em Mateus 11, 29. Ele se conservou manso diante do seu traidor e curou a orelha do servo do sumo sacerdote, que fazia parte dos que tinham ido prendê-lo. Lá quando Jesus ele foi traído, né? Jesus, ó, quietinho, mansinho. E quando a orelha do Malco foi cortada, né? O que Jesus fez? Foi lá e curou. Jesus poderia pensar assim, nossa, eu estava com vontade de fazer isso, ainda bem que Pedro fez. Né? Porque a gente pensa, você nunca pensou isso, não? Fulano faz alguma coisa, toma alguma atitude que era seu sonho tomar, mas por algum motivo você não toma aquela atitude, não faz aquilo, você diz, não, fulano me representa. Não é assim? Ou em alguma fala, em alguma atitude, nossa, fulano me representa, meu sonho era fazer isso. Porque a gente é assim. A palavra mesmo fala, olha aqui. Esse Pedro, que estava ali até o dia, né, que a orelha de Malco foi cortada, é o mesmo Pedro que a gente lê lá para frente, depois que Jesus já tinha ido embora? Você vai ver essas atitudes? Não. Ele virou um robô? Um lesado? Não. Certamente ele tinha vontade de sair cortando a orelha ainda, mas agora o Espírito Santo agia na vida dele. Eu não estou falando de vontade não, tá, gente? A palavra fala assim, ó, irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a sua ira. Mas a questão não tem nada a ver com, a gente está falando aqui, né, esse comportamento nosso, ter o Espírito Santo agindo, né, na nossa vida, ter o fruto do Espírito Santo em nós, não tem nada a ver com vontade. Aí até onde entra aqui o domínio próprio, é algo controlado. A gente não vai virar robô, não. É o Espírito Santo, né, transformando. É você conseguindo ter aquela atitude diferenciada diante de uma situação que você até pensou em se comportar de outro jeito, mas aí, não. Aí você dá lugar e o Espírito Santo, ele vai agir, você vai também agir de forma diferente. Não é que você não vai nunca pensar. Não é que você nunca vai ter aquele ímpeto de fazer aquilo. Mas é você pensar e ter até vontade de fazer assim, não. Aí você recua. Está vendo a diferença? Não pensa que você vai pedir e vai orar ao Espírito Santo e você vai ficar assim, ó. Não, nem pensei. Até você vai ser provado. Até você ir melhorando, melhorando e melhorando. Mas a situação não surge sempre. Se esse é o seu ponto fraco, querida, é até no caixão. Ué. A diferença é que o Espírito Santo vai estar. A gente não está falando de a gente não está falando de Pedro. A gente vai ver um outro Pedro ali, mas não quer dizer que ele não tinha vontade, que ele queria agir da mesma forma de antes. Não é isso. Não é isso. Aí seria até hipocrisia, né? É você, né, ter o seu comportamento mudado, o seu caráter, a sua forma de agir, de pensar e reagir a situações diferenciadas. Entendeu? Meu temperamento, minha personalidade nunca mudou. Sou vanusa. Entendeu? Chorona e medrosa. Mas aí, dependendo da situação, você tem que respeitar. Não cabe medo aqui agora. Entendeu? Não cabe isso aqui agora. Quem vai fazer isso? Quem que me lembra? Isso não cabe aqui agora, reage, respira, o Espírito Santo. E é assim na vida de todo mundo. Entendeu? É você conseguir refletir, pensa rápido. E agir diferente. Não é mérito meu, não é mérito de ninguém. De ninguém. É mérito do Espírito Santo.
Amém? Mérito do Espírito Santo. Então, aqui, nessa parte aqui, né, fala de ser manso. Tem uma pessoa aqui na Bíblia, assim, que eu sou fã de carteirinha. Você deve ter, não sei se você é fã de alguém aqui, né? Um personagem aqui, assim, que eu sou fã, assim, de carteirinha. Gente, o Moisés, o que é aquilo? Sou apaixonada por ele. A palavra fala, lá em Números 12, 13, alguma coisa assim, fala assim que o varão Moisés era o homem mais manso da terra. Você consegue imaginar isso? Você consegue se colocar no lugar de Moisés diante? O povo irritava, caçava com ele, fazia igual a avó. E o cara perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida porque o povo fez raiva nele. Ele caiu na besteira, né, de ir no impulso do que o povo, daquela irritação do povo, em vez dele tocar na rocha que ele fez, pá, vocês querem água e água, pá. Olha para você ver. Gente, o que é isso diante das coisas que a gente faz? O cara era manso, tranquilo. Aí um dia o povo quer água. Aí ele estressou, e aí o Moisés estressou. Olha o estresse do Moisés. Ah, vocês querem água? Né? Era para tocar na rocha. Quer água? Aí Moisés, não, vocês querem água? Aí, olha o estresse dele. Olha o pecado dele. Lógico que isso está associado também à obediência. Deus mandou fazer uma coisa, ele fez outra. Mas eu falo assim, se a gente for comparar ele com a gente, né? Oh, meu Deus. A gente está ruim, não está? E aí, por causa disso, dali ele já sabia. Olha para vocês verem, gente. Não foi na hora, não. Dali, ele já sabia que ele não ia entrar na terra prometida. E o cara continuou manso. E aí, lá em Deuteronômio, no finalzinho de Deuteronômio, nos últimos versículos, leia depois vocês. Gente, as coisas que estão escritas sobre Moisés, nunca teve um cara igual a ele. Nunca teve um sujeito igual a ele que tratasse com Deus assim, face a face, e tal. E essa mansidão dele aqui, aí eu fico olhando pelo lado das coisas de hoje em dia. O estresse da gente, essas coisas todas, faz a gente envelhecer mais rápido, não é? Tal. Aí fala que o Moisés, que ele não perdeu o vigor. Tipo assim, ele ainda tinha uma aparência bem jovem e bem forte quando ele morreu, na idade que ele morreu. Tudo fruto disso aqui. O cara era tão manso, não deixava esses trem descontrolar ele. Entendeu? E aí, ele conservou até a aparência. O vigor dele foi conservado por causa disso. Nossa. Né? Gente, eu acho isso muito profundo. Eu acho ele uma figura fora de série. Porque se fosse outro no lugar dele, tinha que ser ele, né? Não, ó, você aqui, ó. Em vez de você tocar na rocha, você bateu, agora você não vai entrar. O cara viveu aquilo tudinho para levar o povo à terra prometida. Aí ele não entra. Morre, só vê de longe e não entra. E lá no final de Deuteronômio, que a Bíblia fala a respeito dele, eu acho muito bonito. Uma figura fora de série. Então, se você quiser, né, ler na Bíblia, né, quiser entender na prática o que é mansidão, lê lá pelo menos Deuteronômio até o final. O cara não era manso porque os outros achavam que ele demonstrava, porque ele vivia desse jeito. Não tem outra forma, né? Então, assim, o que a palavra diz dele, se a gente quiser entender o que é ser manso, é só ler a história de Moisés. Amém? Temperança, domínio próprio. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, nossa vontade, né? E por isso não nos domina, não somos robôs, mas nos guia na verdade. Além da orientação do Espírito Santo, contamos com o domínio próprio que atua como um freio contra as paixões da carne, as quais vão contra os propósitos de Deus para a nossa vida. Através dessa virtude, o crente avalia e reconhece que a vontade de Deus é mais importante e assim ele é vitorioso. Mateus 10, 37 ao 39. É o domínio próprio que nos aperfeiçoa em santidade, por isso precisamos cultivá-lo. O domínio próprio envolve todas as áreas da nossa vida, pensamentos, palavras e atos.
gente fala que é o freio. Tipo assim, ó, eu tô indo numa direção que é contra a vontade de Deus. Deus, ele não me domina. Eu tenho livre-arbítrio. Mas ele, né, me guia na verdade. Ou seja, ele me mostra que aquilo ali está errado. Você pode até ir por aí, Vanusa, mas está errado. E se eu tenho essa virtude aqui, né, de ter esse domínio próprio, quando eu estiver indo, porque eu sou livre para ir, e eu perceber que aquilo ali está errado, porque Deus vai me mostrar que está errado, aí eu tenho condição de parar. É o freio. Não. Onde que eu estava indo? Puxa, o que eu ia falar? Puxa, o que eu ia fazer? Deus não vai te fazer um robô. Não falo, não penso, né? Não respiro. Então, não é isso. Ele deixar você livre. Você vai fazer o que você quiser. Porém, ele vai te guiar na verdade. Porém, ele vai te mostrar o que é certo, o que é errado. Para você, na hora de decidir se vai, se não vai, se fala, se não fala, se faz, se não faz, se o Espírito Santo, ele age na sua vida, aí ele vai te dar essa condição. Não posso falar isso. Aí você tem que fazer o caminho de volta. O que Deus quer é evitar que você tenha que fazer esse caminho de volta, porque tem coisas que não consertam. Você pede perdão a Deus, você pede perdão à pessoa. Esse domínio próprio, ele envolve muito questões pessoais. Muito questões pessoais. Onde causa mais dano. Entendeu? Coisas que envolvem o outro. Porque você pode fazer ou falar alguma coisa que vai magoar ou prejudicar o outro. Aí você pede perdão a Deus, pede perdão, mas o estrago está feito. A gente está falando de consequência. Então, por isso que essa temperança aqui é tão importante. Porque é aquele clique que te dá em cima da hora. Não posso. É como se você, num segundo, se num piscar de olhos, conseguisse enxergar a confusão toda, o estrago todo e voltasse atrás. Né? Aí você, né, engolisse a raiva, né? Não, melhor não. E aí, mais uma vez, envolve um tanto de coisa. Quando a gente fala de domínio próprio, a gente está falando de pensar rápido. Pensa rápido. Porque às vezes o negócio já está assim, ó, está na ponta da língua. Né? O dedinho já está na setinha do WhatsApp já. Então, a gente tem que vigiar, porque tem que pedir muito isso aqui a Deus, porque às vezes dá tempo e às vezes não dá. Entendeu? Aí a gente volta na questão. Você pode pensar o que você quiser, você pode maquinar direitinho na sua cabeça. A sua atitude, a reação do outro, nossa, vai ficar no chão. É isso que eu quero. Vai até chorar. Eu vou mostrar para ele, vou mostrar para ela. Aí você pensa, depois você deleta. Você pode até pensar, você pode até dar asa para a sua imaginação. Mas você não põe nada em prática. Não estou falando que é certo dar asa à imaginação, estou falando que a gente tem essa tendência. Mas existe uma diferença muito grande entre a gente pensar e agir. E quando a gente fala de temperança, é exatamente isso que você está falando, é o freio. Quando você está dirigindo lá seu carro lá, e aí você está indo com tudo, aí você diz, o sinal fechou ali. Se você continuar, o que vai fazer? Um acidente. Você quer se envolver no acidente? Não. Para que o freio do carro serve? Para isso. Então, o domínio próprio é o Espírito Santo em ação, freando a gente, antes da gente tomar alguma atitude, falar alguma coisa, fazer alguma coisa que vai gerar um estrago grande, causar um acidente na nossa vida. Amém? Simples assim? Não. Não é simples. Tem que buscar. Isso aqui é coisa que tem que buscar, irmãos. Não é coisa simples. Sabe por quê que tem que buscar todo dia? Porque todo dia a gente enfrenta uma situação. Todo dia. E aí a gente tem que orar antecipado, ok? Deus, eu estou saindo para o trabalho. Lá no meu trabalho, o senhor já sabe que lá o negócio é assim. Deus, em nome de Jesus, me ajuda a ser manso lá hoje. Né? Me dá mansidão lá hoje, Senhor, com fulano. Deus, não deixa eu falar com fulano que vier na minha boca. Me dá domínio, Senhor, diante de tal situação.
né? Eu preciso. Entendeu, irmãos? É antecipado. Antecipado do nosso dia a dia. Você já sabe como é que é o seu trabalho, você já sabe como é que é quando você vai encontrar lá no almoço de família, você já sabe. Quem que você vai encontrar, como que fulano é, você já antecipa. Antecipa já. E é assim que a gente faz. Isso aqui, ó, é vivência, isso aqui é experiência de vida, isso aqui é relacionamento, isso aqui é todo dia. É assim que é. Amém? Então vai lá o desafio, né? Vamos colocar em prática. Amém? Né? Vamos colocar em prática. Combinado? Então vamos lá, vamos orar?